e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Senhor Deus, fala, Senhor, aos nossos corações por meio da Tua palavra. Nos dá a sensibilidade do Teu Espírito, Senhor, em meio a um coração tão duro, tão difícil que é o nosso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele penetre, Ele fale, Ele conduza-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Faz a Tua obra em nós, Senhor. É o que Te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Se você tiver com sua Bíblia aberta, eu convido você a deixar aí no seu celular, no texto. A gente vai passar um pouco aqui pela passagem. O versículo 9, que a gente acabou de ler, começa narrando sobre o próprio Jesus, narrando quando o próprio Jesus convida e chama o escritor do próprio evangelho, do evangelho de Mateus. O primeiro encontro entre esses dois personagens, o escritor do livro e o Senhor Jesus. Mateus, pelo que o texto fala, dá para a gente perceber que ele era um coletor, né? Estava ali na coletoria, um coletor de impostos, também chamado de publicano. E resumindo a história, ele era aquele que pegava os impostos de Israel, do povo judeu, e mandava para Roma. Afinal, o povo judeu era submetido a Roma. Eles tinham ali, né, uma dominação, e essa dominação também tinha a ver com recursos financeiros, e Mateus tinha essa grata função de fazer esse trabalho, né, de recolher os impostos e dizer: ó, Roma, está aqui, ó, o que o povo judeu está te dando. Então dá para perceber, é fácil perceber, na verdade, que ele não era muito bem visto por isso, né? Afinal, era realmente uma dominação que existia entre os povos e ninguém gosta, né, disso, ninguém gostaria disso. E ele era o representante de Roma em meio àquele povo. E é justamente esse homem que o texto diz que Jesus convocou para ser o seu seguidor. Interessante aqui nessa passagem é que, na verdade, não só interessante, mas muito interessante é que o texto diz que Mateus, diante do convite que Jesus fez, ele simplesmente se levantou e seguiu. Aqui a gente vê uma narrativa muito simples. Jesus passou, Jesus olhou Mateus, Jesus se direcionou a Mateus, direcionou a palavra e disse: Mateus, segue-me. Mateus olhou para Jesus. Pelo texto, não dá para a gente tirar outra conclusão. Parece que era a primeira vez que eles haviam se encontrado. Talvez Mateus até já conhecesse Jesus por ouvir falar ou das multidões. Mas me parece pelo texto que é a primeira vez que eles se encontram. E no primeiro encontro Jesus diz: siga-me. E o texto diz que ele se levanta e ele segue. Primeira coisa, primeira aplicação que a gente já consegue tirar aqui desse primeiro trecho dessa passagem que a gente leu, a gente consegue ver a autoridade de Jesus. Jesus, ele chamou um homem, chamou alguém, e esse alguém simplesmente deixou tudo o que estava fazendo, tudo o que estava vivendo, para seguir a Jesus, sem sequer Jesus precisar dar explicação. Jesus não disse: Mateus, me segue, que eu vou fazer isso contigo, tu vai fazer isso agora, vai ser desse jeito. Jesus simplesmente disse: Mateus, me segue, e Mateus foi. E assim como aconteceu com Mateus, Jesus, ele continua fazendo isso hoje. Jesus continua chamando pessoas, continua chamando seus filhos para o seguirem. O chamado de Deus, ele acontece assim também hoje. Muitas vezes a gente olha, Jesus fala com a gente diz: ora, e agora? Como é que vai ser? O que é que isso significa para a minha vida? Quem passou por essa experiência de conversão, certamente vai se lembrar de dizer: eu? E agora? Jesus está me chamando, e como é que vai ser depois disso?
E como é que vai ser minha vida depois disso? Quais vão ser as consequências? Certamente Mateus deve ter pensado nisso, mas a Bíblia diz que ele obedeceu, ele ouviu a voz e seguiu a Jesus de modo imediato, sem questionamentos. E a gente vê esse chamado profundo de Deus, essa autoridade de Jesus, e ao mesmo tempo a gente vê aqui um homem de fé, um homem submisso, um homem entregue à vontade de Deus, porque fez isso sem questionar, como a gente disse. E é importante a gente lembrar que com essa decisão, Mateus ele estava não só deixando momentaneamente o que estava ali, o que ele estava fazendo, ele devia estar trabalhando, provavelmente, mas ele deixou sua fonte de renda, deixou seu status social, deixou seu próprio futuro para seguir alguém que ele mal conhecia. Uma atitude que a gente olha isso para hoje, a gente diz, nossa, que coisa até surreal, né? Um negócio distante da nossa realidade. Um impressionante ato de fé que aquela pessoa tomou. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que, mesmo ele tendo perdido, né, coisas com aquilo, tendo perdido na sua profissão, e inclusive tendo enfrentado problemas por conta daquilo, porque não foi só aquele momento inicial. Depois Mateus, ele simplesmente passou a ser perseguido, passou a sofrer pelo nome de Jesus. E a gente vê que isso muitas vezes pode estar acontecendo com a gente, né? A gente pode estar sofrendo pelo nome de Jesus, ou sofrendo porque a gente um dia decidiu seguir a Jesus. E o que nos faz ter um pouco de esperança nessa passagem é a gente ver que esse mesmo Mateus, que deixou tudo, que veio a sofrer perseguição, inclusive morreu sob perseguição, hoje ele está na glória com o Pai, ele está com a sua coroa eterna. E tudo isso que ele passou aqui, momentaneamente, durante a sua vida, hoje o preço que ele já está recebendo é infinito, é incomparável, é simplesmente algo que não pode ser comprado por dinheiro, nem por status, nem por nada. Seguindo no texto, a palavra continua falando que, depois dessa primeira cena, que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda quando a gente para ver o que isso significa, a passagem narra um outro cenário. Inclusive, quando a gente está lendo os evangelhos, uma das formas da gente conseguir fazer uma leitura mais fluida é a gente conseguir identificar os cenários. É você olhar para as passagens e ver cenários. Porque normalmente nos cenários existem uma mensagem principal ali, né? E quando se muda cenários, normalmente o texto está querendo introduzir uma nova passagem e, consequentemente, novos ensinamentos para a nossa vida. E depois dessa curta passagem, que está ligado com essa que a gente vai continuar lendo, a gente vê Jesus, que chamou Mateus há pouco, que agora estava sendo seguido por Mateus. Jesus indo à casa dele, aqui o texto fala, estando Jesus em casa, mas se você pegar outras passagens, você vê claramente que ele estava na casa de Mateus. Inclusive, na nota de rodapé da sua Bíblia, provavelmente vai dizer, ou na casa de Mateus, que é onde a maioria das pessoas acreditam que ele estava aqui nessa passagem. O texto diz, estando Jesus na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então, além de Jesus ter chamado Mateus para segui-lo, Jesus foi à casa dele, fez uma refeição, e nessa casa, nesse jantar, provavelmente, ou nesse almoço, nessa refeição, nesse encontro aqui, a Bíblia narra que esse lugar estava tomado por um grupo de pessoas que a Bíblia diz que eram os publicanos e pecadores. Os publicanos, eu já falei para vocês que eram um povo não muito bem quisto por aquela sociedade dos judeus, trabalhavam em favor de Roma, e além disso, para piorar a situação, muitos deles eram conhecidos pela corrupção, né, assim, na hora de cobrar, aceitavam suborno, e isso piorava a visão que aquele povo tinha deles, né, e eles faziam de tudo para conseguir receber o dinheiro. Existem relatos históricos de coletores de impostos tão brutais que chegaram a espancar uma senhora para que ela dissesse aonde seu filho havia ido. Ele tinha fugido, né, aquele filho dela, para não pagar imposto, e o coletor chegou a bater naquela senhora para poder que ela
dissesse onde ele estava. Então era realmente um povo que assim, a sociedade judaica olhava e dizia: isso é a pior espécie que poderia estar entre nós, que poderia estar no nosso meio. E a Bíblia ainda usa outra característica, que eram os pecadores. Estava no meio ali daquele povo, misturado, né? Ele usa essas duas características, mas normalmente quando o texto usa aqui no Novo Testamento essa palavra nos Evangelhos, ele está querendo falar que existiam pessoas que não estavam nem aí para a religião judaica. Eram pessoas que viviam em Israel, que viviam em Judá, naquela região, mas diziam: olha, esse negócio de religião, dos fariseus, saduceus, eu não quero saber nada disso. E pelo contrário, eu vivo a revelia disso, isso não me importa. Isso não tem valor para mim, sabe? Eu não acredito nisso. Então, imagine o contexto que Jesus estava naquela situação, que quando alguém chegasse ali daquele contexto religioso judaico, iria olhar e iria realmente dizer: isso aqui é o pior, é o inferno na terra, é o pior lugar que uma pessoa poderia estar e se encontrar dentro do contexto religioso daquele lugar. Talvez, para lhe ajudar a entender ainda mais, depois de já ter explicado isso, talvez você possa se imaginar que aquelas pessoas ali, hoje, nos tempos de hoje, fossem as melhores peças do Congresso Nacional, melhores entre aspas, do Congresso Nacional, na casa de alguém, né? E naquele jantar, naquela refeição. Então pare para refletir, aquelas melhores que você consegue imaginar, aquelas peças, né, que o povo olha e diz: ô homem bom, homem abençoado, né, para não dizer o contrário. Então eu não vou citar nomes, mas você tem alguns nomes na sua cabeça, né, que só de falar você diz: Senhor, tem misericórdia, né? Então imagine mais ou menos uma cena como essa, né? Ou pecadores, aquelas pessoas que olham para Jesus e falam de Jesus de uma forma tão, né? Ou melhor, das questões da religião de forma tão pesada que você diz assim: meu Deus, isso é um atentado contra mim. Imagine que era isso que estava acontecendo ali naquele local. As pessoas que a religião olhavam com mais desdém naquele contexto. E a Bíblia diz que Jesus, o Deus encarnado, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estava ali, naquele momento, fazendo uma refeição com essas pessoas. E, para piorar a situação, naquela época, a refeição, a mesa, era um lugar de intimidade, de comunhão, né? de você estar junto. Você não estava à mesa com qualquer pessoa. E é nesse contexto que surge o conflito dessa passagem. Conflito grande. Os fariseus, os religiosos da época, chegam naquele lugar e olham e dizem: não é possível. Jesus estava fazendo algumas coisas que estava assim, né? A gente olhava para um lado, olhava para o outro, né? Dava uma enquadrada. Mas aqui não é possível. Eu acho que ele passou de todos os limites que a gente poderia aceitar, ele passou do limite. E o texto diz que os fariseus foram aos seus discípulos que estavam ali também naquele local e questionaram a eles, dizendo: por que o mestre de vocês, ele usa, né, o mestre, esse termo, come com publicanos e pecadores? De outra forma, os fariseus estavam perguntando como Jesus, que tem se reconhecido como mestre, como um homem que ensina as verdades de Deus, está se relacionando com esse tipo de pessoas que pensam, praticam e vivem de uma forma totalmente contrária aos ensinamentos da nossa religião. Era mais ou menos isso que eles estavam perguntando. Provavelmente até passagens bíblicas vinham à mente daqueles homens, como Salmo 1, versículo 1, que eles meditavam frequentemente, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eles deviam estar pensando: esse homem que está fazendo, ele está afrontando tudo aquilo que a gente acredita. Esse é um grande conflito que surge nessa passagem. E é nesse cenário que, curiosamente, Jesus não deixa a bola nem quicar. Porque se você perceber, a pergunta foi direcionada a quem? Aos discípulos. E Jesus não era muito de dar respostas diretas não, viu, gente? Se você parar para perceber nos evangelhos, Jesus normalmente respondia as perguntas como? Perguntando. Perguntavam a ele, ele dava uma resposta e questionava.
E nesse encontro aqui é curioso que Jesus não só responde diretamente, mas ele se interfere no meio da conversa, que não era com ele. Ele escuta uma pergunta que é feita aos discípulos, ele diz, não, ó, deixa, isso aqui é comigo. Eu entendo que é como se ele dissesse, ó, isso aqui é um negócio muito sério. Eu lembro na Copa, não sei se vocês lembram dessa cena, chegaram para Neymar e foram questionar ele sobre a questão lá o técnico do México foi criticar ele, porque ele caía muito e tal. Na mesma hora, não quicou 2 vezes. Tite pegou no braço dele e disse, olha, isso aqui é quem responde sou eu. Técnico fala com o técnico. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, ó, isso aqui quem fala sou eu, isso aqui é algo sério, e quem vai dar a resposta para isso sou eu. E quando eu vejo essa cena, é como se Jesus estivesse dizendo, eu tenho algo muito importante para ensinar com isso. Eu tenho algo muito importante para dizer, e aí é que Jesus traz essa resposta, que a gente vê aqui no versículo 12, que vem em resposta à pergunta do versículo 11, que disse assim, os fariseus perguntaram, né, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí Jesus, ouvindo isso, disse, aí o texto fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Primeira passagem aqui muito curiosa, é que Jesus, ele se utiliza da relação entre o médico e o doente para ilustrar sua relação com aquelas pessoas. Ele usa a ilustração para que aquele povo que estava questionando pudesse entender o que estava acontecendo ali. Em primeiro lugar, a gente percebe que Jesus ele reconhece claramente que aquelas pessoas com quem ele estava se relacionando apresentavam questões que precisavam ser tratadas. Ele diz, olha, tanto é que ele faz a ilustração do médico com o doente. Obviamente, naquela situação, ele seria o médico e aquelas pessoas seriam os que precisariam de tratamento. E aí ele diz, né, que assim como quando um médico recebe um doente, ele vem revelar que a sua missão era tratar essas pessoas. Então, a gente, com essa passagem, com esse primeiro ponto que a gente vê aqui, a gente consegue ter algumas aplicações para a nossa vida, hoje. O que é que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente vê que se a gente é cristão, né, e a gente usa a lente das Escrituras para enxergar o mundo, para entender a vida, para olhar lá para fora, a gente precisa lembrar que a gente vive num mundo de pessoas doentes. Só que essa doença, ela tem nome, ela se chama pecado. É impossível a gente compreender o mundo como Deus quer que a gente compreenda, se a gente não considerar a existência disso como algo real. Se esse conceito não estiver muito claro na nossa mente, é porque ainda tem muitas ideologias, muitas coisas que estão nos cegando, e ainda que implicitamente elas estão dominando aquilo que a gente enxerga. E por que é tão importante a gente entender isso? Assim como uma doença, ela só pode ser tratada a partir do momento em que a gente tem o diagnóstico dela. Enquanto um portador de uma doença gravíssima, né, para ilustrar melhor, ele for submetido a um tratamento de uma simples virose, ele não vai ter nenhuma chance de recuperação. É impossível. Pelo contrário, provavelmente vai se agravar, vai piorar. E dessa forma, a gente só consegue viver bem como igreja, a gente só consegue se relacionar bem com o mundo se a gente ter essa percepção, se a gente tiver essa percepção. Porque se a gente se relaciona com o nosso irmão sem ter essa perspectiva da realidade do pecado em nosso meio, em nossas vidas, a gente vai partir de uma outra realidade de mundo. Se a gente se relaciona com o mundo sem entender que isso é real e que isso é um problema que existe em nosso meio, a gente vai estar vivendo uma realidade também limitada, míope das coisas. E após fazer esse diagnóstico, a gente precisa lembrar que assim como Jesus disse que havia um problema, que havia uma solução. E ele mesmo era a solução. Ele se diz como médico. E na passagem anterior a esse texto, curiosamente, a gente vê aquela cura, onde Jesus cura o paralítico. A maioria de vocês conhece. E é a famosa contexto onde ele pergunta, o que é mais difícil? É dizer levanta-te e anda, ou dizer os teus pecados estão perdoados? E é nessa
logo nessa passagem, antes desse texto que a gente leu, que Jesus diz, olha, para que vocês saibam que eu tenho o poder para curar os pecados, levanta-te e anda, não vai ter dúvida que eu tenho o poder para fazer isso. Então a gente vê aqui como Jesus valoriza isso e como isso precisa ser lembrado, de que ele é a solução para esse problema. A solução é uma pessoa, é Jesus, e ele se apresenta como médico que veio nos curar, que veio curar os doentes, e essa era a sua missão. Essa era a principal e foi e continua sendo a missão de Jesus. E se a principal missão de Jesus era trazer cura para aqueles que precisavam de cura, que somos nós, e se a igreja continua sendo chamada a cumprir e continuar a missão de Jesus, isso nos faz lembrar que a gente precisa realinhar o nosso foco missional, a gente precisa lembrar que a nossa missão enquanto igreja é enxergar os doentes que estão aí fora. Em primeiro lugar, se enxergar como um que já passou, a partir do momento que encontrou com Jesus, por esse tratamento e está em tratamento constante, mas depois olhar para fora e dizer, Senhor, me ajuda a enxergar isso, me ajuda a me relacionar com essas pessoas, me ajuda a apresentar o Senhor a essas pessoas. Enxergar os doentes é algo que parece simples, mas assim como acontecia naquele contexto, assim como aconteceu em que os religiosos se fecharam em seu mundo, ignoravam a existência de outras pessoas, muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente se fecha tanto em nós e a gente não consegue olhar para fora e ver como as coisas estão lá. E depois disso a gente é desafiado a estabelecer relacionamentos, porque uma das coisas mais complicadas e difíceis que a gente tem sido desafiado a viver como igreja é conseguir se relacionar com pessoas lá fora. Por diversas vezes Jesus pregou para multidões, mas é curioso que a maioria das profundas transformações que a gente vê as pessoas vivendo nos relatos dos evangelhos é nos relacionamentos que Jesus estabelece. Mulher samaritana, Nicodemos e várias outras passagens que a gente passaria aqui a noite toda falando, e a gente vê Jesus falando com aquelas pessoas, se relacionando, entrando na vida daquelas pessoas, gastando tempo com eles, entendendo o que estava se passando. E depois ele dizia, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele se apresentava. E nós, como cristãos hoje, a gente não se apresenta, a gente apresenta ele. A gente entra, a gente enxerga essas pessoas, a gente estabelece um relacionamento com essas pessoas e a gente apresenta Jesus. Esse é um dos grandes desafios, meus irmãos, que a gente vê hoje. E a gente precisa se esforçar para não perder o contato com isso aí que está acontecendo aí fora. A gente precisa pedir sabedoria ao Espírito Santo para saber lidar com essas situações, assim como Jesus lidou com essas pessoas, sem influência na vida delas, em vez de ser influenciado por elas. No grupo de vida que a gente está participando, a gente está vivendo um momento muito diferente nesses últimos tempos, porque a gente, quando começou a se reunir, somos 3 casais aqui da igreja. A gente está se reunindo lá na casa de um casal aqui da igreja. E a gente disse, olha, vamos, pronto, aqui tá bom entre a gente. Tem 3 casais, que se alguém mais da igreja quiser participar, amém, a gente vai ser muito bem-vindo. Mas vamos tentar focar em se relacionar com as pessoas que estão fora daqui da igreja. E a gente disse, como é que vai ser isso? Como é que as coisas vão acontecer? E a gente tem tido a oportunidade de se reunir e a gente tem tido, graças a Deus, a oportunidade de receber mais pessoas que estão fora desse ambiente do que pessoas que já fazem parte aqui da nossa igreja. E tem sido um grande desafio isso, meus irmãos. Não é fácil, às vezes a gente olha, e são mundos que estão tão, às vezes, desconectados por causa da nossa própria alienação religiosa, né? E às vezes a gente chega lá na reunião e tem sido algo muito bonito, a gente vê pessoas sendo apresentadas à palavra, elas lendo e elas dizendo, caramba, como é que eu nunca tinha lido isso? Como Deus está falando comigo? No meio da reunião, solta um palavrão e você fica assim, né? E agora, como é que eu faço isso? Mas Deus tem dado uma graça e a gente vê ali as pessoas se relacionando com Jesus. Eu creio que essa é mais ou menos uma experiência do que a gente estava vendo aqui nessa passagem, dos religiosos olharem e dizerem, isso não pode, está errado, quando na verdade Jesus veio para mostrar exatamente que esse era um dos grandes desafios que o mundo religioso ia enfrentar ao lidar com pessoas que não estão nesse mundo. E foi para isso que Jesus chamou a gente.
Foi para isso que Jesus nos chamou. E o versículo 13 conclui, depois de Jesus dizer isso, ele fala assim para aquelas pessoas, né, que perguntaram isso a ele. Vão aprender o que significa isto. Eu desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa frase, que a gente leu aqui, desejo misericórdia e não sacrifícios, é uma citação de Oséias 6, versículo 6, no Antigo Testamento, na qual o profeta está exatamente chamando o povo de Israel a se arrepender, porque estava colocando os valores dos rituais, da religião, acima dos valores piedosos que Deus desejava ver na vida daquelas pessoas. E Jesus então dá a entender aos fariseus que eles estavam cometendo a mesma coisa que o povo vinha cometendo durante a história. Eles estavam ignorando a atitude misericordiosa, compassiva, amorosa que ele estava chamando o povo a viver. Então Jesus ele se apresenta justamente assim aos publicanos e pecadores, dizendo: eu vou curar vocês, eu vim para isso. E após isso Jesus encerra a conversa dizendo: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Para quem já leu um pouco mais da Bíblia, a gente vê por várias passagens que a Bíblia relata que não há justos. Eclesiastes 7, versículo 20, vai falar o seguinte: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Romanos 3,12 vai dizer: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E o próprio Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17, diz assim, numa conversa, né, que ele tem um diálogo, perguntam para ele: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E ele olha para a pessoa e diz: olha, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Essas passagens elas mostram para a gente que Jesus e a visão bíblica mostra claramente qual é a natureza do homem. É uma natureza pecaminosa. E aqui, curiosamente, Jesus diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, em primeiro lugar, isso permite a gente concluir que Jesus veio chamar todo mundo, porque todo mundo é pecador. Ou seja, ele não veio para chamar justos porque não existiam justos, porque não existem justos. E, em segundo lugar, talvez indo um pouco mais fundo, isso mostra para a gente que Jesus veio chamar aqueles que se reconhecem como pecadores, o que não se acham justos aos seus próprios olhos, que é justamente o que os fariseus consideravam. Eles se achavam justos aos seus próprios olhos, na sua própria retidão. E aqui a gente pode tirar uma última aplicação, antes da gente concluir essa mensagem. Uma aplicação para nossas vidas, né? A gente percebe o seguinte, meus irmãos: Deus, Ele não espera que você mude, que eu mude, para que a gente possa começar a se relacionar com Ele. Deus, Ele espera, na verdade, que a gente mude ao se relacionar com Ele. Veja a diferença que faz uma palavra. Deus, Ele não espera que você mude para se relacionar com Ele. Deus espera que você mude ao se relacionar com Ele. Isso faz uma diferença muito grande, porque é isso que difere o cristianismo de outras religiões, porque em outras religiões a gente faz algo para agradar um Deus e depois poder ter um relacionamento com Ele, fazendo coisas que venham a agradá-lo, satisfazê-lo, quando na verdade na fé cristã Deus fez algo por nós e a partir de agora a gente faz algo por Ele, porque Ele nos alcançou, Ele nos redimiu e Ele nos salvou. E a partir de agora Ele nos muda a partir do relacionamento que a gente estabelece com Ele. Louvado seja o Senhor, porque isso é uma libertação. Talvez muitos aqui viveram uma vida presa e dizendo: Senhor, eu nunca vou poder me relacionar contigo porque olha a minha vida, olha quem eu sou, olha o que eu já fiz, Senhor. E Deus está te dizendo que Ele quer te mudar a partir do momento em que você viveu uma vida com Ele, que você estabeleceu um relacionamento com Ele. Uma das respostas mais comuns que a gente recebe ao tentar pregar Jesus, falar sobre o Evangelho, certamente você já ouviu isso. Ah, não, eu não estou pronto. Alguém já ouviu isso? Eu preciso mudar muita coisa. Irmã Doris, evangelista ali, ó, de carteirinha, já deve ter ouvido. Não, eu não estou pronto, não chegou minha hora, eu tenho que resolver umas coisas.
tenho que fazer isso antes. Eu tenho um negócio errado na minha vida. Se você, de repente, está aqui hoje, você tem usado isso para se livrar do seu relacionamento com Jesus, saiba que o que Ele está te convidando é para iniciar um relacionamento com Ele. E a partir disso, Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Muito mais do que imaginamos, do que pedimos ou pensamos. A rendição a Jesus é o que Ele pede. Ele pede rendição. Foi isso que Mateus fez. Quando ele ouviu o chamado, ele disse, eu vou. Eu me rendo, Senhor, a tu. Eu vou. E ele sabia que ele ainda tinha muita coisa para ele mudar. Ele deve ter, se ele tivesse feito CR, ele ia ter que fazer reparação com muita gente, viu, ali. Eu acho que ele ia ter que fazer muita visita para dizer, me perdoa ali por aquele, quando eu fui coletar aquele imposto, sabe, né? Mas me perdoa, por favor. Então hoje, meu irmão, atenda a esse chamado, deixe sua coletoria, siga Jesus e o mais Ele vai fazer na tua vida. E essa frase ela também serve para aplicar para nós cristãos, né? Porque se é verdade que Deus espera que a gente mude ao se relacionar com Ele, é verdade também que Ele espera uma mudança a partir do momento que a gente se relaciona com Ele. Então, eu deixo uma pergunta para você. Tem havido mudança na sua vida a partir do momento que você iniciou um relacionamento com Jesus? O cristão não é marcado pela perfeição. O cristão é marcado por crescimento espiritual. Um dia, ele tem que olhar para trás e dizer, Senhor, eu estou crescendo, eu estou conseguindo melhorar e deixar aquilo que o Senhor não agrada. Eu ainda não cheguei no alvo, mas eu caminho para o alvo. Então, uma pergunta que eu faço a você, você tem progredido em caminhar para o alvo? Então, eu queria concluir, meus irmãos, lhe desafiando para que você possa alinhar a sua vida aos alvos da missão que Jesus veio cumprir na terra. Jesus veio com a missão. Nesse texto que a gente leu, a gente ouviu sobre essa missão. E a gente é chamado a se alinhar a essa missão. Isso tem implicações pessoais, como a gente viu. Pessoais porque ao se arrepender e se reconhecer como pecador e como, consequentemente, como uma pessoa necessitada da graça, necessitada da misericórdia de Jesus. A gente precisa se reconhecer assim desde o dia da nossa salvação até o dia que Jesus vai nos levar. Isso é uma consequência, isso é um ato contínuo de relacionamento com Jesus. E ao mesmo tempo, depois de ter sido alcançado por essa graça, a gente precisa se ver como alguém que está sendo capacitado sobrenaturalmente para, com nossas palavras, com nossas ações, a proclamar Jesus aos pecadores, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Assim como ele fez nesse dia. E ele se encontrou e se apresentou a essas pessoas. Esse é um desafio que Jesus nos faz enquanto corpo dele, enquanto igreja dele, enquanto povo dele. Essa é a dinâmica do reino de Jesus. É a dinâmica do discípulo que está em processo de transformação, que faz discípulo e que faz discípulo. E assim como Jesus foi alvo de muitas oposições carnais, do inimigo, até dos religiosos, certamente a gente também vai enfrentar isso. Certamente vão haver conspirações contra esse propósito da gente se alinhar à missão de Jesus. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim como a missão que a gente viu nesse texto aqui, Jesus praticou, viveu, mesmo com tudo contrário, com todas as adversidades, que você possa se sentir motivado e desafiado a dizer, Senhor, eu quero, Pai. Assim como o Senhor viveu, eu quero viver isso. Eu quero, Senhor, me alinhar à Tua missão. E eu quero que essas implicações elas sejam reais em minha vida. Que seja esse um desejo do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Porque o mais, a capacitação vem do alto e Ele faz. E Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos habilita para isso. Amém? Eu convidar você a fechar os seus olhos e a gente ter um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nos ajuda a ter a sensibilidade, Senhor, de ver essa passagem, Pai, tão conhecida por muitos aqui, como um incentivo, como uma motivação espiritual, para que a gente se lembre de que a gente
está vivendo em uma sociedade doente, sociedade da qual a gente faz parte, e do qual a gente tem sido alvo desses problemas em nossas vidas, mas louvado seja o Senhor, porque a gente tem vencido o pecado pela força e capacitação do Teu Espírito Santo, Senhor. Se há alguém aqui que está precisando, Senhor, de ousadia, de força do Espírito para lutar contra algum pecado, que essa pessoa se renda a Ti nesse momento, Senhor. Se renda a sua vida e diga, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu peço que o Senhor nos encha, Senhor, da presença sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que assim como Jesus, Senhor, viveu, o Senhor nos ajude, Pai, a se sentir espiritualmente impelidos, Senhor, direcionados, motivados a sermos aqueles que vamos olhar para esse povo aí fora, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde a gente estiver, Senhor, nos dá um olhar espiritual para uma realidade que é espiritual, Senhor. Nos faz enxergar isso, não nos deixa apagar a chama de querer levar a Tua cura, levar, Senhor, o médico dos médicos para a vida dessas pessoas. Nós queremos fazer parte da Tua missão, Senhor Jesus. E Te pedimos, Senhor, isso. E Te fazemos essa oração em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. Hoje é uma noite de um convite, né? Ele falou isso para Mateus, vem, segue-me. Eu acho que se uma pessoa chegasse assim com aquele ônibus espacial e falasse assim, ó, vem pilotar esse ônibus, não dava pra gente aceitar esse convite, que a gente não entende nada de pilotar. Mas o chamado dele, olha, vem para entrar aqui e ajuda a acomodar as outras pessoas que vão entrar aqui nesse lugar. Ele chamou a gente para isso, ele veio chamar não os pilotos, ele veio chamar pecadores, veio chamar pessoas como eu e você. Eu acho que a gente pode dizer sim para Jesus hoje aqui, mais uma vez. Podemos? Amém? Se tu olhares, Senhor, vamos ficar de pé, vamos terminar cantando esse cântico. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Aprenderam? Se tu olhares, Senhor, vai ser feito Mateus pra dentro de mim, que a gente viu aqui. Nada encontro. Vai ser como se olhasse, você olhar o meu coração. De bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração, ensina-me, Senhor, ao Teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão, enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, Senhor, enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó
dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dentro dessa metáfora que eu falei, Ele é o melhor piloto que pode existir da nossa vida, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, leva-nos na tua paz. Ó Deus bendito, que